Pessoal, paz do Senhor, boa tarde a todos. Pastor Maicon Cruz, aqui do canal Verdades em Foco. Pessoal, eu vim aqui gravar um vídeo. Eu não queria nem fazer isso, porque isso não é do meu perfil. Quem me conhece sabe. Tenho esse canal aqui no YouTube, Verdades em Foco, e eu tive um sonho com o MC Kevin essa manhã, né? Eu não sei se era por volta das 6, mas era entre 6 e 7 horas da manhã. E para quem me conhece sabe que eu não gosto de fazer isso, tá gravando vídeo aqui, porque tem pessoas que maliciosamente, capciosamente falam que a gente quer uma fama, quer tirar uma casquinha em cima da situação desse moço. Até mesmo então, eu já tinha uma certa feita aí, há umas semanas atrás, procurada de Eulaine Bezerra, para estar também passando uma revelação de Deus para a vida dela. Não consegui contato. Até então consegui entrar em contato com um grupo, assim, não fui respondido, mas criaram um grupo aí da assessoria dela para estar sorteando aí 2 iPhones e uma viagem aí nos Dias dos Namorados. E até então não obtive retorno. E eu não tenho nenhum tipo de relação com esse povo, falo assim para as pessoas entenderem. Não tenho nenhum tipo de relação com nem com a Deolane, nem com o Kevin, com a família dele. E vim conhecer a história dele depois do ocorrido que teve aí com ele, da morte dele no Rio de Janeiro. Então hoje, por volta das 7 da manhã, entre 6 e 7 da manhã, eu tive uma visão com o MC Kevin. Interessante que eu nunca tive sonho ou visões com esse moço, né? Porque até então eu não conhecia a história dele, como eu falei aqui. Só vim conhecer depois da repercussão, entendeu? E eu não queria nem postar esse vídeo aqui falando acerca desse sonho, porque tem gente que maliciosamente, capciosamente, acha que a gente quer um minutinho de fama. Eu não preciso disso. Para quem me conhece, eu sou o pastor Maicon Cruz, tenho alguns DVDs gravados, tenho alguns vídeos postados aqui no meu canal. Já rodei o estado do Brasil, o Brasil, alguns estados do Brasil, né, pregando a palavra de Deus, e tem uma certa notoriedade aí no Evangelho. Algumas pessoas de estados do Brasil me conhecem, já ouviu a minha mensagem, já ouviu pregando em algum lugar. Amém? Então, o sonho que eu tive com ele, pessoal, para resumir aqui, é que eu vi ele numa rua muito escura, uma estrada, numa rua, sabe? Eu não me lembro em qual rua, de qual, se era na minha cidade, não sei, era uma rua nunca visto antes. Nunca tinha visto essa rua, porque eu me lembro detalhes por detalhes deste sonho, né? E pessoal, ele estava acompanhado com alguns rapazes. Dava para ver que eram seres como homem, mas sabe aqueles personagens que parece que tá todo de preto? Todo de preto. Eu estou falando a verdade diante do Espírito de Deus, eu não estou mentindo, não estou aqui para querer fama e nem sucesso. E decidi gravar esse vídeo porque talvez esse vídeo possa fazer algumas pessoas compreenderem acerca de muita gente tá dizendo que o cara tá no inferno. Quem somos nós para julgar? Mas até então, a visão como eu tive, o sonho que eu tive, eu vou relatar da forma que eu vi e do que eu ouvi e do diálogo que eu tive com ele nesse sonho. Eu tive um diálogo com ele nesse sonho. Não foi demorado, mas foi uma coisa rápida, mas que eu voltei de manhã, tirei uma palavra, abri uma palavra da parte de Deus para ver se tinha sido Deus que tinha me dado esse sonho, né? E a palavra veio em confirmação do que eu tive, do sonho que eu tive. E ele estava acompanhado de algumas pessoas. Nessa pessoa tinha uma amiga minha conhecida também, que estava no cenário desse sonho, dessa visão. E é uma amiga bastante conhecida. E eu não vou relatar o nome dela aqui por falta de ética, né? Mas ela estava no sonho e também não quero dar ibope a ninguém.
E ela disse que queria falar com o Kevin, como se ela fosse fã dele e tal. Pastor Maicon, você vai falar com o Kevin, que bênção, bênção, que bênção. Olha, fala, vem cá, pastor Maicon. Aí quando eu me deparei com o Kevin, que ele estava vindo ao meu encontro, eu falava, ô Kevin, eu quero falar com você. Aí ele falou, e aí, parceiro, e aí, parceiro? Chega aí, quando eu fui ao encontro dele, me aproximando dele nessa calçada, os seres, eu acredito que foi seres espirituais, que estava todo de preto, não dava para ver rosto, não dava para ver fisionomia, não dava para ver, era tudo mais alto que ele, a estatura, né? Eram mais alto que o próprio MC, Kevin, os seres que estavam com ele, como se fosse segurança, como se estivesse fazendo uma segurança dele. Ele veio acompanhado desses seres. E quando eu falei com ele, que ele veio, falei, e aí, parça, tudo bem? Chega aí, que ele veio me cumprimentar, ele tava com uma bermuda branca. Eu não sei se era branca, não dá para lembrar totalmente da bermuda. Ele tava com uma camisa regata. Ele não tava, pessoal, com a personalidade de agora, né? Tatuagem no pescoço, no rosto, né? Aquelas características original que só ele mesmo tinha, né? Que é uns detalhes aqui de umas tatuagens que ele tinha no pescoço, no rosto e tal. Ele não estava da maneira original da vida real. Ele estava mais magro, né? A gente sabia que o Kevin fazia academia, que eu tive pesquisando. Ele estava mais magro e ele estava com o cabelo meio que liso, né? Ele não estava com o cabelo baixinho, como eu tô te falando da vida real dele, né? De como ele estava momento antes, ou dias antes, ou semana antes dele chegar a óbito, a morrer, a falecer. Então, ele estava com a personalidade e ele estava sempre... Quando ele veio me cumprimentar, que a gente atravessou a rua junto, e a moça doida me chamando, querendo falar com ele, essa amiga minha, atravessamos a rua junto, eu falei, Kevin, eu preciso falar com você. Eu preciso falar. Não, chega aí, parceiro, fala aí. O que é que você tem para falar? Pode falar. E aqueles personagens que veio com ele, parecendo segurança dele, todos de preto, eu não sei se tinha 4. Ele estava cercado, tinha de 4 a 5 personagens, todos de preto. Eles ficavam lá. O que me chama, tô todo arrepiado. O que me chamava a atenção é que esses caras não vinham acompanhar ele. Ficava lá parado como uma estátua. Sabe, uma coisa tenebrosa. Tenebrosa. Quando eu me lembro, eu até me emociono. Esses personagens não vinham. Tô chorando não, tá, pessoal? Só tô limpando aqui meu olho. Mas eu chego até a me emocionar. É tenebroso. O lugar era muito escuro. Tinha pouca claridade, pouca luminosidade. E, pessoal, quando eu chamava ele para conversar, ele tava com um copo na mão, bebendo. Eu não sei se o copo era amarelo, se era branco, mas ele tava com aqueles copão. Não sei se é de acrílico, se é de plástico. Era de plástico. E ele tava bebendo, né? Em algumas situações que eu tava vendo a vida do Kevin, ele sempre, nos shows dele, em algum lugar, ele sempre... Nem todas as vezes, mas se você ver alguns vídeos, ele sempre tava bebendo alguma coisa. E eu disse, Kevin, vamos pra ali, porque senão alguém vai ouvir nossa conversa. Porque a moça, na visão, tava eufórica. Querendo saber o que tinha acontecido com ele. Né, o que estava sucedendo, se passando. A parte que mais me impressionou foi quando a gente se deparou com um quintal de uma casa. Tinha uma casa dentro desse quintal, o portão por onde passamos, o corredor. Era um corredor bem escuro. Não tinha lâmpada, não tinha interruptor que eu procurava. Não tinha claridade no lugar. Só a claridade mesmo da lua. Não sei se era da lua, mas algo clareava o meu rosto e o dele a ponto de eu conseguir olhar para ele e dele conseguir olhar para mim. E a gente conversando e tal. Ele fala aí o que é que você quer falar comigo. Aí ele falou, vou sentar aqui. Aí quando ele falava, eu vou sentar aqui, ele sentava num batente de um quintal, porque nesse quintal eu vi que tinha um tanque de lavar roupa, e ele sentava nesse batente,
E ele tava com uma bermuda e com a camisa, essa camisa regata que eu falei, né? E ele sentava, e ele senta aqui, parceiro, do meu lado, e começava a conversar comigo. Aí eu falei, e aí, Kevin, como é que você tá? Pô, não, cara, por que aconteceu isso? Eu perguntava, cara, por que aconteceu isso? Como se realmente, na visão, eu estivesse conversando com uma pessoa que verdadeiramente havia morrido. Eu não estou falando e inventando isso aqui porque Deus é minha testemunha. A Bíblia diz que ai daquele que acrescenta ou diminui. Não é só a palavra não, tá, querido? A Bíblia diz em Jeremias que ai daqueles que falam visões dos quais nunca tiveram, que relata sonhos dos quais nunca sonharam. Entendeu? Para querer fama, para querer alguma coisa. Não, e eu não preciso disso. Eu falei, cara, por que aconteceu isso? Por que aconteceu isso? Por quê? E ele baixava a cabeça assim. Na medida, pessoal, que ele baixava a cabeça, ele falou, a única pessoa que eu sinto saudade, eu vou falar a verdade, tá, pessoal? Compartilhe esse vídeo o mais rápido que você pode, porque a única pessoa que ele citava o nome nessa visão era a Deolane. A Deolane Bezerra, sua esposa. Ele falou, a única pessoa, pastor Maico, que eu sinto saudades é da doutora. Ele falava dessa forma. Eu chego até a me arrepiar. Eu tava aqui, ó, meu filho tá aqui. Eu tava contando a visão aqui pra ele. Eu tava relatando aqui o sonho que eu tive. Ele falou, a única pessoa que eu sinto saudades. E ele falou isso com arrependimento, porque ele abaixava a cabeça. É como se ele abaixasse a cabeça e dissesse o que eu fiz da minha vida, que eu não dei mais valor, que eu não abri meus olhos com os falsos amigos que eu tinha. Porque eu não dei ouvido à pessoa que eu amava e que essa pessoa também me amava, porque essa mulher, rapaz, ela ama esse cara, pô. O Kevin, ele foi embora, mas ele nunca mais vai ser esquecido, pô. Essa mulher pode casar com qualquer pessoa, mas nunca mais ela esquece o Kevin, porque o Kevin, ele mudou a vida dela. Eu não estou falando em questão do financeiro, do aquisitivo. Estou falando em questão que o cara mudou. Todo o âmbito foi preenchido pelo MC Kevin, pô, no coração dessa mulher. Entendeu? Um cara carinhoso, um cara, sabe, companheiro, amigo. E ela também pôde, né, acrescentar em tudo na vida dele, né? Protetora, uma mulher que sempre alertava. Então, para resumir, ele baixava a cabeça e dizia, eu sinto falta da doutora, da Deolane Bezerra, pastor Maico. E ele me dava o copo. Ele falou, vai, bebe aí um pouco. Eu não bebo, porque eu sou pastor pela misericórdia. Mas na visão foi tão real. Eu comprometo a minha mãe. Meu irmão, se eu estiver mentindo, eu quero que Deus guarde a minha mãe, ou a pessoa que eu mais amo nesse mundo, que é minha esposa. Depois do meu Deus. Ele me dava o copo, vai, bebe aí. Eu pegava o copo aí pra ver o que era, né? Eu botava na boca. Irmão, era muito real. Eu acordei ainda achando que eu tava no sonho. E que realmente eu falei com ele. Isso aqui não vai mudar. Tem gente que vai me criticar, vai achar que é mentira, que eu tô querendo fama. Tem gente que vai me querer me detonar aqui. Problema é seu. Eu sei da minha conduta, eu sei do meu caráter, eu não preciso disso. Entendeu? Mas quando eu colocava na boca, eu sentia. Eu falei, o que é isso, Kevin? Ele falou, é uma bebida nova aí. Ele falava pra mim. Que era uma bebida nova. Quando eu colocava na boca, era o uísque puro. Uísque puro. Com algum tipo de uísque com energético, alguma coisa. Que ele falava assim, é uma bebida nova. E eu sentia o gosto do álcool. Entendeu? E eu fazia uma cara assim, porque eu não bebo. Graças a Deus, eu não bebo. Sou contra o álcool, mas eu não bebo. Também não critico. Cada um vive a vida do jeito que quiser viver.
sabendo que tem o acerto de contas e a prestação de contas num grande dia. E outra, quem bebe não prejudica ninguém, a não ser a si mesmo. Então, biblicamente, eu discordo, não apoio, mas também não critico, respeito. E a única pessoa que ele citou no sonho, cara, esse sonho foi como se Deus permitisse ele sair de onde ele está, porque a Bíblia diz em Hebreus 9:27 que cabe o homem morrer uma só vez e depois segue o juízo, biblicamente falando, que não tem esse negócio de reencarnação, não tem esse negócio de você passar numa consulta com um médium e você conversar com um morto, não existe, cara. Mas quando é Deus que quer, quando é Deus que permite, aí sim. Aí você tira as suas conclusões aí. Entendeu? O cenário era escuridão, de escuridão. Quando eu me encontrei com ele, ele estava com de 4 a 5 personagens, como se estivesse fazendo a segurança deles, do Kevin. Não dava pra ver o rosto desses caras. Eles não tinham aparência, era tudo preto, irmão, tudo preto. Mas dava pra ver músculo, braço, peitoral. Os caras altos, fortes, tipo, fazendo a segurança. Ó, tudo arrepiado. Fazendo a segurança dele. E quando ele atravessava comigo para conversar comigo, que a gente se dava dentro desse quintal, dentro dessa casa, os caras não vinham. É isso que eu achei interessante. Tá bom? Eu não vou... Eu já tenho uma interpretação de tudo. Mas eu só vou deixar o vídeo aí. E vou deixar vocês colocar aqui no comentário o que vocês acharam acerca desse meu sonho que eu tive com o MC Kevin. Tá bom? Desde já eu quero também dizer para a mãe do Kevin, para ela descansar em paz. Ela tá descansando em paz e ela precisa de paz. Tem muita gente aí na internet com malícia, criticando essa mulher, falando dessa mulher. Deixa a mãe do cara em paz, pô. E deixa esse moço em paz. Tá bom? A gente não pode julgar se ele tá no inferno ou tá no céu. Quem sabe disso é Deus. Tá bom? Mas na visão, pelo que eu vi, houve um arrependimento. Mas agora não tem como voltar mais, né? Hebreus 9:27. O homem morre uma vez e segue o juízo. Tá bom? Deus abençoe. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Deus abençoe a todos.